Olá a todos, então vamos continuar o que a gente estava fazendo. O próximo assunto agora é redução de ordem. A gente vai pegar as EDOs de segunda ordem e reduzir para a primeira ordem quando for possível. Eu dividi em casos, aí peguei aqui uma EDO escrita da maneira mais geral possível. Esse primeiro caso aqui, a gente vai fazer uma mudança de variável quando não aparecer o y. Então, nós temos aqui a seguinte situação. Aqui não aparece y. Esse é o caso que nós temos. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma mudança de variável reduzindo a ordem dessa EDO. Então, eu vou pegar o v de x como sendo y' de x. Observa que o y não aparece. E aí, o v' de x passa a ser y duas linhas de x. Nós vamos fazer essa mudança aqui. Vamos aplicar isso num exemplo para vocês verem como é que fica na prática. Eu vou pegar uma EDO aqui, x, y duas linhas, igual a y'. Para facilitar a nossa vida aqui, eu vou pegar y' positivo e vou pegar o x positivo. Então, tem que resolver essa EDO. Ela é de segunda ordem, ela é linear, é homogênea e os coeficientes estão variando, né? Ela é linear porque nós podemos escrevê-la da forma x, y, duas linhas, menos y' igual a zero. Como os coeficientes estão variando aqui, no caso do x, a exponencial não é uma boa candidata, que é o que a gente estava usando até então com coeficientes constantes. Logo, a gente vai verificar se é possível reduzir a ordem aqui, cair para a primeira ordem e usar aquelas técnicas de resolução de EDO de primeira ordem. Então, a gente está exatamente nesse caso, que na EDO não aparece o y, aparece o y' e o y duas linhas. Então, eu vou tomar essa substituição e a nossa EDO vai ficar assim: x, y duas linhas é v', que é igual a y' que é v. Nós passamos a ter uma EDO de primeira ordem com função incógnita v de x. Eu encontro a v de x, volto lá na substituição e encontro o y de x. Essa EDO aqui é separável. Nós temos x dv dx é igual a v, que pode ser escrita como sendo dv sobre v é igual a dx sobre x. Separável, integramos em ambos os membros da igualdade e obtemos ln de v, já tomei y' positivo, que é o v, então não precisa se preocupar com o módulo, é igual a ln de x mais a constante de integração. Aqui a gente vai passar a exponencial em ambos os membros da igualdade, então eu vou obter que v é igual, passo exponencial aqui no ln, passo exponencial aqui, vai ficar x vezes uma constante. Então, x, vou colocar assim uma constante k, x. Obtemos isso. Mas o v é y', tá aqui, a mudança que nós fizemos. Então, é o y que eu quero. Eu vou colocar y' é igual a kx. Daqui a gente encontra y. Pode integrar em ambos os membros da igualdade, já sai direto, ou se quiser, ela é separável, dy dx é igual a kx. Daqui nós temos que dy é igual a kx dx, e então que y é igual a kx quadrado mais a constante de integração, x quadrado sobre 2, né? Sobre 2 mais a constante de integração.
Aqui eu integrei em ambos os membros da igualdade. Eu poderia fazer direto aqui, já sairia. Então, kx quadrado sobre 2 mais c. Essa é a solução. A gente achou y fazendo redução de ordem. Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, nós temos uma EDO, também vou pegar da forma mais geral possível, y, y' de segunda ordem igual a zero. Eu quero reduzir para a primeira ordem. Esse caso, a gente vai fazer o caso em que não aparece o x. Então, eu tenho aqui, ó, não aparece x na equação. Ela vai aparecer y, y', y duas linhas, mas o x não aparece ali explicitamente. Então, como é que a gente vai fazer essa mudança de tal forma a torná-la de primeira ordem, reduzir a ordem? Eu vou pegar o v de y, assim. O x fica implícito, que vai ser igual a y' de x. E aí, para conseguir o y duas linhas, para a gente substituir tudo em função ali do v, né, ficar tudo em função do v, eu tenho que derivar essa composta. E aí nós vamos derivar da seguinte forma, a regra da cadeia aqui. V' de y de x vezes y' de x, que vai ser igual a y duas linhas de x, tá certo? A derivada disso é igual à derivada disso, e a gente vai obter essa igualdade. Aqui eu vou omitir o x, então vamos escrever assim, v' de y vezes o y' é v, então ficaria v de y é igual a y duas linhas de x. Ou seja, onde tiver y' eu vou substituir por v de y, onde tiver y duas linhas eu vou substituir por v' de y vezes v de y. E onde tiver y a gente deixa y mesmo. Quem não aparece é o x. Então, vamos fazer um exemplo para vocês verem como é que fica isso na prática. Exemplo. Vou pegar uma EDO. Y duas linhas, mais y' ao quadrado é igual a zero. Aqui também, para facilitar a nossa vida, vou tomar y positivo, y' positivo. O que nós temos aqui? Essa EDO é de segunda ordem, não é linear, eu tenho y' ao quadrado, y duas linhas vezes y, é homogênea. A gente tem essa situação e não aparece o x. Então, eu posso fazer aquela mudança lá do segundo caso. Nós vamos pegar, fazendo exatamente aquela mudança ali atrás. Onde tiver o y, fica y mesmo. Onde tiver y duas linhas, está aqui. Nós vamos substituir por v' de y, v de y. Então, v', v. Vou deixar assim para ficar mais fácil, para ficar mais clean, para a gente trabalhar. Esse é o y duas linhas, mais o y', que é y' é o v. Então, ficaria aqui v ao quadrado igual a zero. Eu obtenho essa EDO, que é de primeira ordem, com função incógnita v de x. Na verdade, v de y depende de x. A gente encontrando v aqui, volta na substituição que nós fizemos e encontramos o y. Essa daqui também é separável. Observa que nós temos aqui y dv dy, né? Não aparece o x, eu estou fazendo em função de y, o y depende de x. Vezes v é igual a menos v ao quadrado, que vai nos dar y aqui, dv
é melhor colocar o V aqui, né? V dV sobre V ao quadrado é igual menos dy sobre y. Aqui a gente consegue simplificar. Nós temos dv sobre v é igual a menos dy sobre y. Integra em ambos os membros, aí é mais do mesmo. Vai dar ln de v, já tomei positivo aqui para facilitar a nossa vida, é igual a menos ln de y mais a constante de integração. Aplica a exponencial em ambos os membros da igualdade, nós vamos ter que v é igual. Aqui fica e elevado a menos ln de y, usa a propriedade do ln, que aparece lá multiplicado pela constante, né? A gente tem feito isso bastante, então é o mesmo raciocínio. Vai ficar a constante vezes y a menos 1, aplicando a exponencial em ambos os membros da igualdade. Vou substituir o v que nós tomamos era y'. Então, vai ficar assim, y' daqui, nós temos que y' agora de x, que é o nosso v, é igual a k sobre y de x. E aqui nós encontramos o y. Então, primeira ordem também é separável. Nós temos dy dx é igual a k sobre y, que vai nos dar y dy é igual a k dx. Integra em ambos os membros da igualdade e nós obtemos que y ao quadrado sobre 2 é igual a kx mais a constante de integração. Vou chamar de C mesmo, não tem problema. Essa aqui é a solução implícita, pode deixar assim mesmo, da EDO, que a gente resolveu por redução de ordem. Então, esse é o primeiro e o segundo caso. O terceiro caso e último é o caso em que nós conhecemos uma solução. A gente tem uma solução e é possível encontrar outra. Então, seria o terceiro caso. Esse aqui é o que dá um pouquinho mais de trabalho, mas também não é nada demais. Então, é redução de ordem conhecendo uma solução. Nós vamos usar isso daqui depois para fazer a Euler-Cauchy, que vai ser o próximo vídeo, com raízes repetidas. Então, redução de ordem conhecendo uma solução. Esse é o terceiro caso. Para esse terceiro caso, eu vou usar IDOs desse tipo aqui. Y duas linhas de x mais uma p de x y' de x mais uma q de x y de x igual a zero. Então, é uma EDO de segunda ordem com coeficientes variando, linear, homogênea. Se ela tem coeficientes variando, de novo, a exponencial não é uma boa candidata. E nós temos que encontrar aqui quem seria a solução, supondo que a gente conheça uma solução já. Então, vamos suponha conhecer y1 de x. Y1 é uma solução, ou seja, se eu substituir a y1 na EDO, ela é satisfeita. Então, se eu colocar y, duas linhas, 1 de x, deixa
eu só arrumar aqui, gente. Y, duas linhas, 1 de x, mais P de x, Y, linha 1 de x, mais Q de x, Y, 1 de x é igual a zero. Então, y1 é uma solução. Se eu substituir y na EDO, ela se verifica. É igual a zero. A outra solução a gente precisa de duas soluções, LI, para fazer a combinação linear. Então, a outra tem que ser LI com essa y1. Logo, a candidata a outra solução, a candidata é uma solução y2 que seja LI com a y1. Então, vamos colocar assim, é uma função v de x e y1 de x, onde nós temos que encontrar quem é essa v de x. Encontrando a v de x, a gente tem a y1, com isso a gente consegue encontrar a y2. Então, a v de x é o que nós temos que encontrar aqui. Esse aqui é o nosso problema agora. Encontrar a v de x. A y1 é conhecida, e aí você consegue encontrar quem é y2. Ok? A partir do momento que nós temos a candidata, aí é o que a gente faz sempre. Deriva, substitui na EDO e aí nós vamos em busca do v de x. Encontrar quem é esse v de x. Então, vamos lá. Nós temos então que y2, candidata, é v de x, y1 de x. Eu vou derivar e substituir na EDO. Então, a gente deriva uma vez, derivando uma vez, vai ficar derivada da primeira. Eu vou omitir o de x só para ficar melhor para a gente escrever. Então, derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. Essa é a primeira derivada. A segunda derivada vai ficar derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Essa aqui é a derivada dessa primeira parcela aqui. Mais, agora vamos derivar isso aqui. Derivada da primeira vezes a segunda mais a primeira vezes a derivada da segunda. Aqui a gente pode escrever que é igual a V, duas linhas, y1 mais 2v', y'1 mais v, y, duas linhas 1. Essa é a segunda derivada do y2. A partir do momento que eu tenho as derivadas, substitui na EDO. Substitui na EDO. Substituindo na EDO, nós vamos ter, a nossa EDO era y, duas linhas, nós vamos substituir lá. Y, duas linhas, vai ser V, duas linhas, y1, mais 2v'1, y'1, mais v, y, duas linhas, 1. Mais, e aí continua substituindo, P de x, y'. Y' é v', y1, mais v, y'1, mais Q de x, y, que é v'1, v'1. Isso daqui é igual a zero. Substitui na IDO. Toda essa primeira parte aqui
tudo isso daqui é o y, duas linhas. Isso daqui é o y, linha. E esse daqui é o y2. Substituímos na EDO. Agora nós vamos trabalhar com essa EDO. Lembre-se que a gente está procurando o V. É o V que nós queremos encontrar. Então, o que eu vou fazer aqui, primeiro eu vou coletar tudo que tem V. Então, vai ficar assim, olha. Vamos lá, pegar tudo que tem V. VY, duas linhas, 1. Vou colocar aqui. VY, duas linhas, 1. Mais, vamos ver o que mais tem V. Aqui, P de X, V, não, desculpa, P de X, Y, linha 1. P de X, Y, linha 1, mais Y, linha 1, Q de X, Y1. Q de X, Y1. Coletamos tudo que tinha a ver. O que sobrou foi V duas linhas Y1 mais V linha 2Y linha 1 mais P de X Y1, P de X Y1, aqui não tem esse parênteses não. Igual a zero. Essa expressão aqui, observa que é exatamente o que nós fizemos aqui atrás. Aqui, y duas linhas 1, mais px y linha 1, mais qx y1. E como y1 é a solução, nós vimos que satisfazia a EDO. Então, essa expressão dá zero. Logo, isso aqui zera. Isso aqui é zero. Zerou tudo. Sobrou v duas linhas y1 mais v linha 2y linha 1 mais P de X Y1. Gente, aqui eu fiz errado. Eu apaguei aqui parênteses que tinha assim. Deixa eu só arrumar aqui. Então, aqui é P de X vezes Y1, tudo isso multiplicando o V'. Agora sim está certo. Então, V' 2Y'1, P de X Y1, perfeito, igual a zero. Nós temos essa EDO. E o que está acontecendo nessa EDO? A gente está lá naquela EDO de segunda ordem que não aparece V. A função incógnita é V de x, aparece o V duas linhas, aparece o V', mas não aparece o V. Então, a gente está exatamente naquele primeiro caso que nós fizemos agora há pouco. O primeiro caso que nós fizemos hoje. Quando não aparece V, o que a gente fazia? Então, aqui, ó, só para ficar claro, não aparece o V. Vou usar lá o primeiro caso, que é fazer aquela mudança de variável. Eu vou tomar o W, lá a gente chamava de V, como aqui a variável é V, eu vou chamar de W, como sendo V', e aí o W' vai ser o V duas linhas. E vou fazer essa mudança para W. Então, nós vamos ter aqui W', Y1, mais W, 2Y'1, mais
P de x, y1 igual a zero. Então, a gente caiu no EDO de primeira ordem, onde agora a função incógnita é w de x. A gente encontra w, substitui aqui, encontra v, volta lá na y2, substitui a v e encontra y2, que vai ser ali com a y1 que já é conhecida nesse caso. Essa equação, ela é de primeira ordem, ela tem função incógnita w e ela é separável. Vamos separar aqui o w de x. Eu posso escrever isso aqui como sendo dw dx y1 é igual a menos vamos escrever assim, menos w 2y' mais p de x y1, posso escrever assim, e aí vou dividir tudo por y1 para tirar esse y1 daqui. Então, ficaria dw dx é igual a menos w, que multiplica 2y' mais p de x y1, tudo isso sobre y1. Então, nós podemos separar. O y é conhecido, a p de x é conhecida, 2 é constante, eu separo o w de x. E aí nós vamos obter a seguinte coisa. dw sobre w é igual dw sobre w é igual a menos, então, menos 2 y'1 mais p de x y1, o menos está multiplicando tudo isso aqui, sobre y1 dx. É separável. E aqui nós podemos escrever que dw sobre w é igual a menos 2y'1 sobre y1, mais, aqui eu posso simplificar o y1, p de x, tudo isso dx. Então, a gente integra em ambos os membros da igualdade, nós vamos obter integral de dw sobre w é igual a menos 2 integral de y'1 sobre y1 dx, mais integral de p de x dx. A p de x é conhecida, essa integral a gente consegue fazer. A integral de 1 sobre w dw é ln de w, teria o módulo, mas vamos tomar positivo só para a nossa vida ficar mais fácil, é igual a menos 2. Aqui nós temos a integral de uma função onde o numerador é a derivada do denominador. Então, a gente faz uma substituição simples aqui e vamos obter ln de y1, menos 2 ln de y1, menos, esse menos está multiplicando tudo, né, gente? Aqui, ó, aqui é menos também, porque o menos está multiplicando tanto 2 quanto o p de x. Então, vamos arrumar aqui. Aqui é menos. Aqui também, né? Vai ser menos. Então, nós temos aqui menos p de x, menos p de x. Menos 2 ln de y1, menos a integral de p de x dx.
Não se esqueçam que a gente está procurando o W para voltar lá na substituição, encontrar o V, para voltar lá no y2 e encontrar o y2. Esse é o caminho que nós estamos fazendo. Aqui eu vou passar a exponencial. Então, passando a exponencial, nós obtemos que W é igual a E elevado a menos 2 ln y1, usa a propriedade do ln, nós vamos ter aqui, quando a gente aplica exponencial aqui, fica assim, né? E menos 2 ln y1, aqui eu já fiz direto, tá, gente? Vezes, e aqui também tem uma constante, que é a constante das integrais que a gente fez aqui, né? Essa. Essa aqui e essa aqui, tá? Já juntei. Aí, vezes E elevado a menos a integral de p de x dx, vezes E elevado a c. Na hora que a gente passa a exponencial, fica desse jeito. Então, nós obtemos que W é igual, aqui sim, eu uso a propriedade do ln, fica y1 a menos 2 vezes E elevado a menos a integral de p de x dx, p de x é conhecido, então essa integral é possível de ser feita, vezes uma constante k. Fica desse jeito. Então, nós temos que o W é k vezes E elevado a menos a integral de p de x dx sobre y1 ao quadrado. Temos o W, aí com isso a gente consegue encontrar o V. Daqui, V', que era o nosso W, vai ser K vezes E menos a integral, só repetir tudo aqui, tá? Sobre y1 ao quadrado. Esse é o V'. E daí, então, nós temos que V, que é o que a gente estava procurando desde o início para substituir lá no y2, vai ser a integral de tudo isso daqui, de k é menos a integral de p de x dx sobre y1 ao quadrado mais a constante de integração. A integral, deixa eu só colocar o dx aqui que eu esqueci. Aqui, dx mais a constante de integração. Então, esse é o nosso V. O que acontece? Para resolver um exercício onde você tem a EDO naquela estrutura do terceiro caso que nós estamos trabalhando e você conhece uma solução, você pode desenvolver tudo da maneira que eu fiz aqui e chegar, quem é a V, substituir, encontrar a outra solução, ou se você quiser, você pode ir direto nessa fórmula e usar a fórmula. Só tem que tomar o cuidado, porque se você for usar a fórmula, nós deduzimos essa fórmula a partir da EDO escrita com aquela estrutura inicial lá na frente, aqui, no terceiro caso, desse jeito aqui. Então, a sua EDO ela tem que estar exatamente com essa estrutura para você usar a fórmula, porque foi a partir daqui que nós deduzimos a fórmula. Ou seja, se tiver alguma coisa multiplicando y duas linhas aqui, você vai ter que dividir tudo para obter quem são P e Q e aí usar aquela fórmula que nós identificamos. Se quiser fazer do começo, construindo passo a passo do jeito que eu fiz, não precisaria tirar esse elemento daqui. Pode fazer que você vai conseguir encontrar o V da maneira correta, tá ok? Muito bem. Então, com isso a gente encontra o V, substituiria o V lá no lugar do y2 e aí você teria a outra solução y2. Se você quiser usar a fórmula direto, vai na fórmula direto. Se você quiser fazer passo a passo como eu fiz, o que você precisa saber? Né? O que você precisa lembrar para
e fazendo as contas e também verificando se o que você está fazendo está correto. A primeira coisa, você tem que ter a Y1. Então, a Y1 tem que ser conhecida. A segunda coisa, você tem que dizer quem é a candidata a Y2. E a candidata a Y2 sempre vai ser uma função do tipo v de x, y1 de x, onde a y1 é conhecida. O que mais que você tem que saber? Sempre os termos que aparecer v vão zerar. Então, os termos que aparecem v vão zerar. E você sempre vai cair numa redução de ordem do caso 1. Né? Então, você cai em redução de ordem do caso 1, que é aquele que não aparece V. Pronto, seguindo isso daqui, você consegue deduzir de qualquer exercício, conhecendo uma solução com aquela estrutura, chegar no V e encontrar o Y2 sem precisar ficar memorizando fórmula, que é muito ruim, porque depois a gente esquece. É sempre melhor entender o que está acontecendo. Vamos fazer um exemplo desse caso, que aí a gente fecha esse assunto. Então, exemplo. Deixa eu pegar o Medel aqui. X quadrado, y, duas linhas, menos x mais 2, y', mais x mais 2y igual a zero. Olha só, nossa EDO é linear, segunda ordem, homogênea, coeficientes variando. No caso aqui, o y1 é conhecida. Então, conhecendo y1 é x. E está me dando no exercício que o x é maior que zero. É isso que nós temos. Depois vocês verificam que x é solução, basta derivar duas vezes, substituir aqui, derivar de novo, substituir aqui, vocês vão ver que vai zerar. Então, de fato, o x é solução. E uma outra observação que a gente tem que fazer aqui é que essa EDO não está com a estrutura que nós deduzimos a V no terceiro caso, que era y duas linhas, mais p de x, y, mais, y', mais q de x, y, igual a zero. Tá vendo? Ela não está com essa estrutura. Então, a gente teria que dividir tudo por x ao quadrado para fazer a fórmula, usar a fórmula, se quiser ir na fórmula direto. Se não quiser usar a fórmula, nós podemos simplesmente, a partir da candidata, derivar, substituir e encontrar quem é a V, sem se preocupar em ficar memorizando fórmula, nada disso. Então, eu vou tomar como candidata, vamos fazer dos dois jeitos. Primeiro eu vou deduzir, então eu vou tomar como candidata a segunda solução y2 igual a v de x, que é o que eu estou procurando, vezes a y1, que é x. Nós temos ela aqui. E aí, a partir dessa candidata, eu vou derivar, substituir na EDO. Então, a gente deriva uma vez, vai ficar derivada da primeira, vou tirar o de x para ficar mais fácil. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é 1.
derivo de novo, vai me dar derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é 1, mais a derivada de v, que é velhinha. Então, nós obtemos aqui v, duas linhas, vezes x, mais 2 velhinha. Substitui na EDO. Substituindo na EDO, nós temos x quadrado, y duas linhas, que é v duas linhas x mais 2 v', menos x que multiplica x mais 2 y', que é v', mais v, mais x mais 2 y, que é v vezes x. Isso é igual a zero. Substitui na EDO. Agora, nós vamos fazer essa conta aí, né? Tudo que tem V tem que zerar e a gente vai cair numa de segunda ordem para fazer redução de ordem para o caso 1, que é aquela receitinha lá que a gente viu um pouquinho antes. Então, vamos fazer essa conta aqui. Isso vai nos dar... Bom, a gente não tem jeito, tem que fazer a conta. X quadrado, V duas linhas x, então, x quadrado. Eu estou vendo aqui que a gente consegue cortar, né? Aqui, ó, menos x, que multiplica x mais 2, vezes v, mais x, que multiplica x mais 2, vezes v. Então, a gente consegue cortar aqui, e aqui vai sobrar só o menos x, x mais 2, v'(x). Então, vamos facilitar a nossa vida aqui. X quadrado, ótimo. X quadrado, V duas linhas x mais 2v'. Então, ao invés de aplicar a distributiva, eu deixei desse jeito. Menos x que multiplica x mais 2, x', igual a zero. Aqui, menos x, que multiplica x mais 2, x'. O outro se cancelou. É isso que nós temos. Igual a zero. Nós temos essa conta. Agora sim, vamos aplicar a distributiva aqui e vamos ver onde a gente vai... a gente tem que chegar, lembra, numa EDO com função incógnita V de segunda ordem para reduzir para a primeira ordem. Então, aqui vai dar x ao cubo V duas linhas, mais 2x quadrado V', menos x ao quadrado menos x ao quadrado mais 2x vezes x' é igual a zero. 2x quadrado V' menos x ao cubo V', menos x ao cubo V', menos 2x quadrado V'
igual a zero. 2x² v' a gente consegue simplificar. Aqui nós podemos escrever, divido tudo por x ao cubo, eu obtenho v duas linhas menos v', certo? Menos v' igual a zero. Então, como eu disse, a gente chega numa EDO de segunda ordem com função incógnita v, onde eu não tenho v. Então, eu vou usar aquela redução de ordem do primeiro caso. Vou tomar w como sendo v', e aí w' passa a ser v duas linhas. A gente substitui aqui, vai ficar w' menos w é igual a zero, é separável, dw dx é igual a w, obtemos dw sobre w é igual a dx, integra em ambos os membros da igualdade, obtemos, vou colocar aqui, ln de w é igual a x mais c. E aí passa a exponencial em ambos os membros da igualdade e nós obtemos que w é igual a uma constante, vou chamar de k, se quiser pode chamar de c mesmo, não tem problema, é x. O w é v', então nós temos que v' é k, é x, e aí basta integrar em ambos os membros da igualdade, nós temos que v é k é x, né? A integral de x é ela mesma, então é k é x mais a constante de integração, vou chamar de c mesmo, não pode chamar de c1, tanto faz, isso não faz diferença. Então, v é k é x mais c. Logo, o y2, que é o que a gente estava procurando, que era vy1, vai ser o v que nós encontramos é k é x mais c, então ficaria k é x mais c, vezes o y1, que era x. Então, nós temos y1, temos y2, e aí a solução para aquela EDO seria a combinação linear dessas soluções, que me dá, vou chamar as constantes de C1 e C2 mesmo, C1x, né, que é essa parte aqui vai ser LD com a primeira que nós já encontramos, então pego uma vez só, mais C2x é x. X é x. Com isso, a gente resolve a EDO fazendo o passo a passo. Se quiser ir direto na fórmula, então, olha, pela fórmula. A nossa EDO é essa daqui. Como ela não está na estrutura que nós deduzimos a fórmula, a gente tem que dividir tudo por x ao quadrado. Então, o p de x nosso vai ser menos x que multiplica x mais 2, p de x é menos x que multiplica x mais 2 sobre x ao quadrado, e o q de x vai ser x mais 2 sobre x ao quadrado. O q de x é x mais 2 sobre x ao quadrado. Aqui a gente consegue simplificar, então o p de x vai ser menos x mais 2 sobre x,
e o q de x é x mais 2 sobre x quadrado. E a gente vai na fórmula. A fórmula era v de x era igual, para não ficar voltando lá, deixa eu só pegar a fórmula. Aqui. Era a integral de uma constante menos a integral de p de x dx sobre y1 ao quadrado dx. Esse era o v. Então, vai ser a integral de c menos. Com o menos daqui fica mais, né, gente? Mais integral de x mais 2 sobre x dx, isso, sobre y1 ao quadrado, y1 era x. Então, x ao quadrado dx. Isso vai nos dar vamos lá. Tá. Aqui é igual a c integral de e elevado. Aqui fica x sobre x, que é 1 mais 2 sobre x, certo? Então, vai dar e elevado a integral de 1 mais 2 sobre x. Integral de 1 mais 2 sobre x dx. Sobre x ao quadrado dx. Que é a mesma coisa que c integral de e. Então, 1 dx vai ser x mais integral de 2 sobre x é 2 ln de x mais a constante integração sobre x ao quadrado dx, que vai ser c integral de e elevado a x vezes e elevado a 2 ln de x vezes e elevado a c, tudo isso sobre x ao quadrado, que é igual a c integral de e elevado a x vezes, aqui usa a propriedade do ln, e e elevado a ln vai dar x quadrado vezes e elevado a c sobre x quadrado dx. Aqui eu esqueci do dx. Simplifica o x ao quadrado, nós temos que isso é c vezes essas constantes todas aqui, vou juntar tudo, tá? Tudo vai ser absorvido pelo c, deixa ser mesmo. Integral de e elevado a x dx, que é igual a c e elevado a x mais uma outra constante de integração aqui, vou chamar de d. Esse é o nosso v, que é a mesma coisa que nós tínhamos achado antes. Olha, uma constante é x mais outra constante. Lá eu só dei outros nomes para constante, mas é a mesma coisa. Então, vk é x aqui, vk é x mais c, que a gente fez deduzindo, e pela fórmula, uma constante é x mais outra constante. A gente chega no mesmo v. Então, tanto faz. Vocês podem fazer tanto deduzindo, tudo passo a passo, ou pode ir direto na fórmula. Só toma o cuidado de que
caso use a fórmula, você tem que deixar a EDO com a estrutura que nós deduzimos a fórmula, que é essa estrutura aqui, tá certo? Com isso, então, a gente encerra a parte de redução de ordem. Aí, no próximo vídeo, a gente vai falar das equações de Euler-Cauchy de ordem 2.